Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Vamos ler até o versículo 16. Daniel, capítulo 1, até o verso 16. A palavra de Deus diz: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Amém. Senhor, estamos diante da Tua palavra e há sempre um ensinamento para a nossa vida, algo prático para a nossa vida diária, que o Senhor quer falar ao nosso coração. Essas histórias não foram aqui registradas apenas para o nosso conhecimento curioso, Pai, mas sim para tirarmos dela lições de vida, lições do Teu caráter, da Tua moral, para que nós possamos viver de acordo com esse caráter, de acordo com essa moral de Deus. Fala o nosso coração essa manhã, meu Pai, trazendo esclarecimento, verdade que liberta, quebrando conceitos errados, tirando preconceitos também de nós, que a Tua palavra nos fale profundamente pelo Teu Santo Espírito, a quem peço a unção para que eu possa ministrar com poder, com graça a Tua palavra, para que ela chegue aos nossos corações e produza as mudanças necessárias. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto de Daniel, que todos nós conhecemos muito bem, ele sempre me leva a uma reflexão, especialmente nos dias que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos aí na semana de carnaval, e sempre eu penso nesse texto, nesta semana, por causa das grandes ofertas, né, que o mundo tem aí para oferecer a todos aqueles que quiserem, de alguma forma, gastar esses dias como se não houvesse amanhã, não é? Muitas pessoas vivem assim, não é? Como se não houvesse amanhã. Viva tudo agora, viva tudo nesse momento. Como diz a Bíblia, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então,
O negócio é aproveitar. E a gente tem visto o resultado dessas coisas na vida de muita gente, e eu sempre fico me perguntando o que a Bíblia tem para nos dizer e para nos guiar nesses momentos que também exigem de nós decisões. E a pergunta que fazemos é: como viver nesse mundo e não se contaminar com ele? Como a gente, como cristão, pode conviver com tudo isso à nossa volta, pode conviver com pessoas das mais diferentes opiniões, trabalhar com pessoas, conviver em colégios, em faculdades, com pessoas que têm pensamentos completamente contrários ao nosso, mas não nos deixar contaminar por esse tipo de pensamento. E essa situação de Daniel aqui com seus amigos, ela é bem peculiar para nos ensinar como reagir diante dessas diferenças e desses desafios. A situação que Daniel estava vivendo, olhando para o mundo atual, é bem parecida com a situação dos nossos dias, especialmente nessa semana aí dita de Carnaval. O texto começa dizendo aqui que Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém, não é? Nós estamos vendo aqui o início dessa dominação que se estendeu por 70 anos, como falamos num texto aqui na semana passada. O rei de Jerusalém, o rei de Judá, foi entregue, não é? Os utensílios da casa de Deus foram tomados, foram levados lá para a casa de um outro Deus, de um Deus babilônico. Tudo isso aconteceu e todos eles foram levados. Mas no início o texto diz que Jerusalém, a capital, estava sitiada. E quer dizer isso, estava cercada, presa, oprimida por tudo aquilo que planejava o rei da Babilônia. Hoje a gente pode dizer que as cidades do nosso país estão sitiadas, não é? Porque tudo que tem acontecido aí nos dias de Carnaval são coisas, não é, que saem no noticiário e tal. É como se as pessoas estivessem sitiadas, a cidade estivesse realmente sitiada. E o rei pagão, Nabucodonosor, é aquele que vai dominar essa cidade sitiada. Nós também temos um rei pagão aí querendo dominar, o tal do rei Momo. Conhece ele? É engraçado, né? A gente ter um prefeito dito evangélico, mas ele tem que dar as chaves da cidade para o rei pagão. É engraçado isso, né? Se não fosse trágico, mas é curioso, porque esse é o problema de um cristão se envolver na política, né? Porque é parte do cerimonial, é parte da tradição que a chave da cidade seja entregue ao rei. Que rei? Jesus? Não, não é. Os evangélicos podem dizer, o rio é do Senhor Jesus, mas na verdade a chave foi entregue ao rei Momo, não foi? Todos os anos isso acontece. Então a cidade sitiada, governada por um rei pagão, é muito semelhante ao que estava acontecendo. E o rei da própria cidade, dominado. O rei, diz aqui a Bíblia, que o rei Joaquim, rei de Judá, foi levado prisioneiro. Se há um rei nessa cidade, o prefeito, ou sei lá quem foi, também já está sitiado, também já está dominado por tudo isso que está acontecendo. E as pessoas certamente se entram como parte desse domínio também na cidade sitiada. E a casa de Deus foi profanada. Não diz aqui que os utensílios da casa de Deus foram levados para serem colocados na casa de um deus pagão em Babilônia? Ou seja, a casa de Deus foi profanada. E aí, irmãos, como é que fica isso hoje aqui trazendo para a realidade? A casa de Deus, se ela existe hoje, nós a chamamos de igreja, igreja do Senhor. A igreja pode ser profanada nos dias de Carnaval? O que você acha? Pode. Depende da gente. Depende do que a gente permite ou não permite na igreja, né? Mas ela corre um grande risco de ser profanada. E algumas até são profanadas nos dias de Carnaval, simplesmente porque nós perdemos, e aí está o assunto da mensagem de hoje, nós perdemos o senso do limite. Até onde eu posso ir, até onde eu posso ter comunhão, se assim podemos chamar, com esse mundo, e até onde eu devo me separar. Esse é o grande questionamento para nós hoje.
Até onde podemos nos misturar, entre aspas? A igreja pode ser profanada se ela abre as portas para o carnaval. Será que vai demorar muito para isso acontecer? Será que isso já está acontecendo em algumas igrejas? Será que a gente vai ter bailinho gospel infantil nas igrejas daqui a um tempo? Alguém já soube disso? Se alguém disser, o pastor já vi, eu não me assusto. Não me assusto com mais nada. Não, mas é para manter as nossas crianças, nós fazemos um bailinho gospel de carnaval. Pode acontecer, não me assusto. Quem sabe até estou lançando a ideia, né? Vão ouvir na internet essa mensagem. De repente alguém pega, ó, Deus falou. É essa a ideia. É esse o caminho. Então a grande questão aqui é até onde nós podemos ir. Eu lembro que na semana passada nós lemos um texto que dizia que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas edificam. Esse é o ponto de equilíbrio, mas tão difícil de ser encontrado, tão difícil de ser entendido. Estamos sempre fugindo do ponto de equilíbrio, ou para um lado ou para o outro. Estamos sempre aí pendendo a balança para um lado ou para o outro. Se o ponto é de equilíbrio, quer dizer que ela tem que estar equilibrada. Se pender para um lado ou pender para o outro, já há um desequilíbrio. E é o grande problema que enfrentamos hoje como igreja, o desequilíbrio nessas coisas. Se pendemos para uma religiosidade mais acentuada, descambamos para um legalismo, que proíbe tudo, que proíbe qualquer contato com o mundo exterior, e a gente vai então ser igreja lá no alto do Himalaia, não é? Isolados de todo mundo. Mas se pendemos também para o outro lado, a gente tem que se misturar, a gente tem que ir, a gente tem que alcançar, porque Jesus ia, por isso, por aquilo outro e tal, já desequilibramos também, já perdemos a noção do limite. Até onde vou para ganhar alguém, né? De que maneira entender aquilo que Paulo falou, fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. De que maneira, até que ponto isso pode ir? Até que ponto Jesus comeu com pecadores, com prostitutas, com publicanos, mas não se tornou um deles? Né? Até que ponto vai esse nosso equilíbrio? Isso é algo que eu creio esse texto pode nos ensinar, pode nos ajudar para que a gente não permita que a gente perca o equilíbrio, que a casa de Deus seja profanada, que o rei pagão reine sobre nós, né? Que a cidade sitiada nos contamine e que a gente, mesmo contra a vontade, seja levado, como aconteceu com Daniel e seus amigos. Eles não foram para a Babilônia porque quiseram, eles foram obrigados a ir. Eles foram forçados a ir, eles foram prisioneiros, eles foram escravizados. E isso ensina como agir, mesmo quando nós somos forçados a algumas situações. E todos nós aqui passamos por isso. A não ser que você viva isolado numa cabana, você se vê em situações do dia a dia do seu trabalho, do dia a dia da sua escola, da sua faculdade, onde você é forçado, entre aspas, não é, a determinadas circunstâncias, a participar de determinadas coisas, a estar pelo menos presente em determinadas circunstâncias. A gente precisa ter um equilíbrio para saber viver essas coisas sem nos tornar um deles, entende? É isso que esse texto tem muito para nos ensinar, porque Daniel e seus amigos ali são levados por uma seleção do rei. Veja, é interessante o que diz o verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura
e a língua dos caldeus. Quando o rei quis tirar alguns dos judeus para levar para o seu serviço, quem ele escolheu? Qualquer um? Não, ele escolheu os melhores. Ele escolheu os que tinham origem, ou de príncipes ou de nobres. Ele escolheu os mais versados, os mais instruídos, os mais preparados. O mundo carece desses valores, irmãos. E aonde o mundo deveria encontrar esses valores, e muito mais do que esses, porque aqui o rei só usou valores, vamos dizer assim, meio que materiais, intelectuais, não levou muito em conta aqui valores morais. Aqui não há, na relação de valores, morais, diz aparência, instrução, ciência, conhecimento, origem, mas não fala se eles eram bons, maus, se eles tinham moral elevada. Então o mundo carece desses valores, e melhor ainda se esses valores forem acompanhados de moral elevada. Quem é que tem valores de moral elevada, ou pelo menos deveria ter, para mostrar ao mundo? Quem? A igreja, concorda? Quem é que tem uma moral elevada? Só pode ser a igreja, pelo menos deveria ter, não é? O conceito de moral dos membros da igreja, dos crentes verdadeiros em Cristo, deveria ser muito elevado. Deveriam ser pessoas que não mentem, não fazem falcatrua, que não passam ninguém para trás, que não tiram vantagem indevida, que não subornam nem são subornados. Deveria ser assim ou não? Esses valores são valores morais. Acompanhados de valores intelectuais, nós teríamos condição de ser os melhores em todas as áreas aonde nós estivéssemos. O plano de Deus, eu creio, para a sua igreja é esse: que os cristãos sejam de fato os melhores em todas as áreas. Por quê? Por causa dos seus valores morais. Associados então aos valores intelectuais, nós seríamos imbatíveis. Se alguém tivesse que escolher alguém no seu trabalho para desempenhar determinada função que requer conhecimento e moral, qual seria a pessoa mais qualificada? Deveria ser um de nós. Concorda com isso? Por quê? Ele vai encontrar, ou deveria, valores intelectuais aliados a valores morais. Então, o que esse texto já começa a nos incentivar como cristãos? Primeiro, valores morais é algo indiscutível. Se a Bíblia não mudar os nossos valores, não houve de fato conversão, irmãos. Se você entra para a igreja e continua o mesmo safado que era antes, tem alguma coisa errada. Tem ou não tem? Se a tua moral não mudou pela palavra de Deus, você não conheceu a verdade e não foi liberto por ela. Essa é uma realidade. Agora, o conhecimento intelectual se adquire com esforço, se adquire com luta. Então você deveria lutar para aliar a moral que você já tem transformada ao conhecimento intelectual que te levará a uma posição de destaque aonde quer que você esteja. Então os cristãos deveriam ser os preferidos em qualquer área de atuação, os selecionados em qualquer área de atuação. Mas sabe o que está acontecendo hoje? O inverso. Quando alguém faz uma entrevista de emprego e diz que é crente, o cara tira. Tira porque vai me dar problema. Esse camarada é doido, esse camarada não sabe se comportar, esse camarada é inconveniente, esse camarada quer pregar ao invés de trabalhar. Tira porque vai me dar problema aqui na empresa. Isso tem acontecido ou estou inventando? O que você acha? Tem acontecido. Deveria ser o contrário. Quando o rei manda Aspenaz selecionar, ele seleciona os melhores, segundo critérios intelectuais. E quem vem na seleção, entre tantos outros, veja, a Bíblia não cita o nome de mais nenhum, mas todos eles eram filhos de nobres ou de príncipes, todos eles tinham conhecimento, tinham intelectualidade, todos eles eram ótimos. Mas no meio de todos os ótimos, tinham 4 que eram mais ótimos ainda.
Porque eram de Deus. Porque eram fiéis a Deus, porque tinham a moral além do conhecimento intelectual. Esses 4 são os citados na Bíblia, como aqueles que tiveram um comportamento diferenciado em relação aos demais. Então, o mundo precisa desses valores. E aonde ele deveria os encontrar? No cristão. No cristão. Você tem um negócio que lida com dinheiro. Quem que você quer para ficar no caixa? Judas Iscariotes. A Bíblia diz que Judas Iscariotes cuidava do caixa do ministério de Jesus. E roubou, irmãos. Alguém diria, ele era crente? Não. Ele era joio no meio do crente, no meio do trigo, entendeu? Ele era joio, estava lá. Então, hoje, o cara que você botaria no caixa da tua empresa teria que ser um cristão. Mas é esse o... Tem um cristão que está preso há vários meses em Curitiba, Cunha. Cristão, foi para púlpito de igreja, foi para um monte de lugar. Mas gosta de um dinheirão, né? Gosta de um dinheirão fácil, que é uma beleza. Então, na verdade, deveria ser alguém de confiança pelos seus valores morais. Aliás, se ele está no caixa, você não está querendo saber se ele conhece de história ou de geografia. A única coisa que você quer é que ele saiba fazer conta e seja honesto. É isso? Você só quer que ele não dê troco errado e seja honesto. É só isso que você quer. Mas esses 4 foram selecionados e eles ainda eram melhores do que todos os outros. Então, uma coisa que o texto me ensina é que ciência, é que conhecimentos, que busca de uma intelectualidade melhor, não é incompatível com o fato de ser crente. Não. O crente deve aliar uma moral elevada a um conhecimento elevado. Nós temos que ter o desejo de buscar conhecimento, não para serem mais exibidos que os outros, mais notados, não, mas para que isso seja para a glória de Deus, para que alguém possa confiar e encontrar em nós aquilo que precisam, honestidade e qualificação. Ok? O que um patrão quer? Honestidade e qualificação. Ele quer moral, mas ele também quer conhecimento. Uma coisa não basta e não vive sem a outra. Há muita gente que tem muito conhecimento, muitos diplomas e tal, mas não, você não pode confiar nela de jeito nenhum. Então, o que o mundo quer, na verdade, o padrão seria de um cristão correto. Então, não é incompatível você ser crente e ser inteligente. Amém? Antigamente diziam que os crentes eram tudo ignorantes, né, irmãos? Os crentes ganharam esse estigma de povo ignorante, de menos instrução. Por quê? Realmente, no início, o evangelho chega mais fácil àquele que tem menos, aquele que tem menos em que se apoiar. O próprio Senhor Jesus disse, dificilmente entrará um rico no reino dos céus, por causa do seu amor às riquezas. Então, durante muito tempo foi um estigma, mas isso precisa mudar. O crescimento da igreja deve levar também a um estímulo, a um crescimento da intelectualidade, juntamente com a moral. Isso deve crescer junto. Você, ao entrar na igreja, deve melhorar moralmente, deve melhorar intelectualmente, e a consequência disso é melhorar também profissionalmente, é melhorar financeiramente. Não é o evangelho da prosperidade que se vende por aí, mas é uma prosperidade que é uma consequência. Por que um crente vai se tornando próspero à medida que o tempo passa? Porque ele vai ficando mais honesto, mais culto e vai trabalhando mais e melhor. Então, uma consequência é que ele acabe sendo próspero. Mesmo que não seja rico, ele não vai ficar muito tempo sem emprego, porque logo alguém vai querer contratá-lo. Concorda comigo, irmãos? Então, o texto me ensina que isso não é incompatível. Agora, mesmo que você esteja na situação de Daniel e de seus amigos,
contra a sua vontade, num lugar que você não gostaria de estar, escravizado, mesmo tendo todas as qualidades intelectuais e também morais, vai acontecer com um cristão, em qualquer área que ele estiver, um assédio muito grande. Nós seremos constantemente assediados de todas as maneiras. Veja o que diz o versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Veja, homens qualificados iam ficar sendo alimentados pelo rei, aclimatados na cultura da Babilônia. Era um estágio por 3 anos, para então servirem diante do rei num cargo, mas já com a cabeça condicionada. Eram 3 anos para fazer uma lavagem cerebral neles, sabe como é que é? Esquecer os costumes judaicos e concentrar nas coisas boas intelectualmente que eles tinham, nas coisas moralmente boas, para que eles se tornassem ótimos funcionários do rei da Babilônia. Então, há um assédio muito grande na vida de um cristão, porque se ele é destaque, se ele é moralmente bom, intelectualmente bom, quem não quer o cara? Então o mundo vai oferecer também coisas muito atraentes para essa pessoa. Na verdade, eu digo que o diabo não tenta aquele que não pode ser tentado, né, irmãos? Quem é que pode ser tentado? É quem está correto. Quem não está correto não precisa ser tentado. É ou não é? Ser tentado porque já caiu, já está lá embaixo, vai ser tentado aqui. Mas o diabo vai tentar aquele que está vivendo corretamente. Então, as iguarias do rei, elas sempre nos serão oferecidas. Com que propósito? O que o rei queria? 3 anos, por que não usar logo esses caras? Não estão bons, não são bons? Não. Tem que lavar a mente deles, tem que aclimatar. Eles precisam esquecer de Israel, eles precisam esquecer de qualquer ensino, de qualquer costume, eles têm que ficar impressionados com a riqueza do rei, com as comidas do rei, com o conforto do rei. Isso deve dominar o coração deles de tal maneira que eles se esqueçam de todo o seu passado, para que possam, a partir daquele momento, me servir com fidelidade. Não é o que o diabo tem feito hoje com as pessoas, e especialmente com os cristãos, não é o que ele tenta fazer? Ou seja, oferecer as facilidades de maneira que você esqueça do Deus que te salvou, de maneira que você não se lembre mais dos costumes que você aprendeu. Por que hoje nós vemos crianças, adolescentes, jovens na igreja, até 16, 17 anos, daqui a pouco, bum! Por que isso acontece? Não houve uma formação? Não houve um ensino? A igreja falhou? Pode ser que algumas falhem, mas em muitas o ensino é dado com excelência. Não é culpa da igreja, não é culpa dos professores. Aprenderam, mas foram cercadas pelo que o mundo oferece. Foram cercadas pela facilidade que o mundo tem para dar, de maneira que esqueceram tudo aquilo que lhes foi ministrado na sua infância. Basta 3 anos comendo das iguarias do rei para você esquecer dos legumes de Deus. É isso que esse texto me mostra aqui. Bastam 3 anos você se regalando no todo o conforto que o mundo pode oferecer para você esquecer aquele que te salvou. E é isso que Satanás tem feito e tem apostado na vida de muita gente. Se a gente aceitar o que o mundo tem para oferecer, as consequências são terríveis. Entenda isso. Isso é para você, isso é para o seu filho, isso é para a sua filha, isso é para qualquer um de nós. Se aceitar o que o mundo tem para oferecer, e não é coisa ruim, humanamente falando, as finas iguarias do rei da Babilônia são tudo o que havia do bom e do melhor, irmãos, para você se regalar comendo. Você já viajou de navio? Quem já viajou de navio sabe o que eu estou falando. Imagina que você está 3 anos dentro do navio, comendo daquelas iguarias do rei do navio. Você sai de lá, você primeiro está uma bola, né?
Quando você sai de lá, você está andando assim. Mas é só luxo, é só opulência, é só comida. Você come de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você levantar, você come. As finas iguarias, tudo bonito, tudo em prato de ouro, de prata. Uma maravilha, irmãos. Fica 3 anos ali. Fica 3 anos comendo na mão de Satanás. É esse o símbolo aqui. Come na minha mão, eu te dou. Satanás disse para Jesus, manda essas pedras se transformarem em pão, mate a sua fome. Para que passar necessidade? Vai, faz, vai lá, vai que é tua. É o que Satanás diz. Então o rei oferece 3 anos, e esses 3 anos seriam suficientes, ele não queria mais, para que aqueles cordeirinhos pudessem servi-lo para o resto de suas vidas, e olha, iria demorar, porque foram 70 anos de cativeiro. Aqueles jovens iam estar com 90, se ainda estivessem vivos, quando o povo fosse libertado. Então, o plano de Satanás para eles era esse. E eles investiram pesado para que isso acontecesse. Na cultura, Satanás investe na cultura, nos valores, para tirar da nossa mente aquilo que é real, aquilo que é bom. Veja o que aconteceu no verso 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. A Daniel, o de Beltesazar. A Ananias, o de Sadraque. A Misael, o de Mesaque. A Azarias, o de Abed-nego. Veja, eles mudaram os nomes desses homens. Os nomes eram nomes bíblicos, que tinham um significado em relação a Deus. Ao receberem os nomes babilônicos, todas as traduções desses nomes denotam algo pagão, denotam algo que é contrário a Deus. Cada um desses nomes tinha um significado torpe, ao passo que o nome normal e original deles tinha um significado de Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Tudo isso foi mudado, porque Satanás quer tirar da sua mente tudo que te lembre de Deus, tudo que te relacione a Deus. E a melhor maneira de fazer isso é através da cultura. Concorda? Que cultura? O que é cultura, pastor? Cultura é música, cultura é livro, cultura é filme, é teatro, é arte de tudo que é jeito, é pintura, é escultura, tudo isso é cultura. E é através da cultura que Satanás tem atacado fortemente nos nossos dias. Por que tantas exposições problemáticas aconteceram de gente pelada, gente ralando santa no órgão sexual? Por que tudo isso tem acontecido? E cultura sendo contaminada. Porque o problema do kit gay, dos livros escolares com coisas explícitas sobre sexo homossexual, cultura sendo inserida na cabeça dos jovens, adolescentes, crianças. O plano é esse, é na cultura que ele ataca, para desassociar tudo aquilo que te ligava a Deus. Até o nome deles foi mudado, cada um dos jovens recebeu um novo nome para não se lembrarem mais de Deus. E aí não adianta dizer eu aceito, eu não aceito, foi dado e pronto. Você é escravo. Eu vou te chamar de fulano, e acabou. Não, meu nome é Daniel. Não é mais, agora é isso aí, acabou. O objetivo disso tudo é na mente criar um domínio na cultura. E é isso que nós estamos vendo hoje, irmãos. Por isso a posição da igreja é tão complicada nesses dias de alcançar o equilíbrio. Os nossos hinos estão sofrendo culturalmente uma invasão de uma inversão de valores em relação ao objetivo do louvor a Deus na igreja. Qual o objetivo do louvor na igreja? Fazer o tempo passar para começar a palavra. Abrir o culto para as pessoas irem chegando atrasadas e não perder a palavra. Qual o objetivo do louvor da igreja? Levar as pessoas a adorar a Deus. É isso?
Ou seja, então é algo que eu trago de mim para Deus, algo que eu digo para exaltar Deus. Quando você vai ver a maioria dos louvores modernos, eles exaltam o homem e não exaltam a Deus. Eles exaltam o sentimento do homem e não de Deus, de nós para Deus. Eles falam mais de nós uns para os outros do que de nós para Deus. E quando falam de nós para Deus, é de uma maneira melosa, de uma maneira dramática, de uma maneira contaminada por um ambiente cultural que nós estamos vivendo. Tem relacionamentos quase que sexuais em alguns louvores que a gente canta, que fala de abraçar, qualquer pouco vai falar de lamber Jesus, né? Tem ou não tem? Estou exagerando? É o que está acontecendo. É uma influência cultural que a igreja está sofrendo. É nesse ambiente que nós criamos nossos filhos, crianças, jovens e adolescentes. É nessa concorrência toda que nós estamos vivendo. E aí, como é que isso pode mudar? A única maneira disso mudar é se a nossa fé realmente for fé. Como é que é isso, pastor? Tem fé que não é fé, irmãos. Hoje em dia na igreja tem fé que não é fé. Hoje em dia na igreja da prosperidade se ensina a ter fé na fé e não fé em Deus. Como é que é isso, ter fé na fé? Eu tenho fé em Deus, que quer dizer, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tenho fé em Deus. Se me acontecer uma coisa ruim ou acontecer uma coisa boa, eu creio que Deus está no controle. Eu tenho fé que Ele pode mudar as situações, eu tenho fé que Ele pode fazer e tal. Isso é fé em Deus. Agora, como é que é fé na fé? A fé na fé é a seguinte, eu tenho fé que se eu declarar, está amarrado, está isso, está aquilo, outro, está repreendido, eu determino e tal, vai acontecer. Isso não é fé em Deus, isso é fé em mim. Isso é fé na minha fé. Isso é fé nas coisas que eu digo. Eu determino que vai acontecer. Isso é fé no que eu estou dizendo. Isso não é fé em Deus. Percebe a diferença? Então, a única maneira da gente escapar disso tudo é se a gente tiver fé. E fé, a Bíblia diz, é a certeza das coisas que se esperam e a... Qual é a palavra? Convicção daquilo que não se vê. A palavra que eu queria destacar essa manhã é convicção. A certeza e a convicção andam juntas. É como se a convicção fosse uma certeza ainda mais evidente. Entende? É isso que Daniel e seus amigos tiveram nesse momento de adversidade em que foram levados, dominados por um rei pagão, para lavarem a mente deles para poderem servir aquele rei. Versículo 8 diz, resolveu Daniel, como? Firmemente, não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Primeiro ele teve uma resolução firme. Isso é convicção, isso é fruto da fé. Agora, ele era escravo, então essa resolução, essa convicção dependia de uma anuência do seu superior. Por isso a Bíblia diz que ele pediu, ele não mandou. Ele não disse assim, igual os crentes, olha, em nome de Jesus eu te ordeno, eu vou fazer jejum aqui. Eu determino em nome de Jesus. Não, ele pediu ao chefe dos eunucos que permitisse que ele cumprisse a sua resolução. Mas, em primeiro lugar, ele teve uma resolução, e uma resolução firme. O problema nosso, irmãos, é que nós não temos resoluções, muito menos firmes. A maioria de nós não tem resoluções, e quando tem, elas não são firmes, elas se abalam com qualquer ventinho que apareça. O X da questão aqui, nesse assunto, é a firme resolução de cada um. Ninguém te obriga a coisa alguma, pelo menos hoje. Daniel viveu uma escravidão verdadeira, nós vivemos uma escravidão simbólica.
A cidade de Daniel estava sitiada verdadeiramente, a nossa está simbolicamente. Nabucodonosor reinava verdadeiramente, o rei Momo reina simbolicamente. Então, ninguém nos obriga a nada. Nós somos livres. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que está nos faltando são resoluções. Eu resolvo. Lembra quem falou isso? Zaqueu. Eu resolvo hoje dar metade dos meus bens aos pobres e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso é uma resolução. Nós não temos tido resoluções. E quando tivemos, não foram firmes o suficiente para serem mantidas mais com a semana. Quantas dietas a gente já começou, irmão? Eu resolvo que a partir de amanhã é só legumes. Aí alguém passa com uma picanha do meu lado, sangrando, sabe, aquele no ponto, que ela fica meio escurinha por fora, meio rosinha por dentro, sabe? Aquele filé mignon. Aí a resolução vai embora, entendeu? Esse é o problema. A gente resolve com a firmeza danada, mas na primeira tentação, a resolução lá vai. Daniel, ele resolveu, usando o exemplo que eu dei aqui do navio, ele resolveu fazer dieta no navio. É doido, irmão. Pensa bem. Fazer dieta na festa de aniversário, você consegue? Fazer dieta no churrasco da empresa, na boca livre que estão dando, você consegue? Mas foi isso que ele resolveu, e resolveu firmemente, não se contaminar. Comida rolava solta, vinho rolava solto, ele disse, não vou comer isso, você me permite? Eu não quero me contaminar com isso, eu não quero comer dessa carne, eu quero comer legumes, eu quero beber água, eu não quero beber esse vinho. Veja, Daniel não está ensinando uma dieta nova também, tá? Por favor, que eu já vi gente vamos fazer a dieta de Daniel que dá certo. Não, irmãos, Daniel não era doutor de dietas que aparece na internet. Daniel não é um youtuber lançando dietas que dão certo. Por favor, não vem com essa de transformar a dieta de Daniel numa dieta, seja espiritual, ou seja para perder peso. Eu acredito até que perca peso. Legumes com água vai perder peso, tem jeito, e vai ficar bonito. Você viu o resultado? Pele boa, aparência boa. Cheguei à conclusão que carne estraga a cara da gente. Você não está enrugado, você está comendo muita carne. Hã? Você não está tão velho assim, é muita carne que você está comendo. Para de comer carne que fica bom. Mas não é uma dieta que Daniel está ensinando. Daniel está ensinando uma resolução. No meio de tudo que me cerca, eu resolvo. A única maneira das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens não se corromperem, não é eu como pai vigiá-lo 24 horas por dia, não sou eu como pai botar câmera, detetive, é ele como gente ter uma resolução por ele mesmo. Não há outra maneira. Ah, mas ele não quer, então deixa o diabo bater nele até arrebentar ele todo. Quando ele arrebentar todinho, de repente, igual o filho pródigo, ele lembra que não precisava estar comendo com porco. De repente, ele volta para a igreja. De repente, ele lembra que comer com porco não é tão bom quanto comer a cantina da igreja. Aí ele volta. Porque a única maneira de um jovem se manter, a única maneira, não há o que o pai deve fazer é, o que a Bíblia diz, inculcar no seu filho, Deuteronômio capítulo 6, em diante. Inculca de manhã e de noite, inculca no seu filho. Agora a decisão é dele. Se ele não tiver a firme decisão de não se contaminar, pode ser no jardim da infância, pode ser na pré-escola, pode ser no fundamental, pode ser no médio e na faculdade. Ele é que tem que tomar a firme decisão. Está todo mundo fumando maconha, eu não vou fumar. Está todo mundo bebendo, eu não vou beber. Está todo mundo tendo filho, eu não vou ter antes de me casar. Está todo mundo, eu não vou fazer. Se ele não tiver, ela não tiver essa firme decisão, não há o que seja feito.
Alguns precisam realmente comer com os porcos, irmãos. Ah, é filho, pastor, é meu filho, eu sei. Pode ser meu também. Mas pode ser que tenha que comer com porco, para dar valor à comidinha de casa. É bíblico, irmãos. É bíblico. A gente sofre, mas não há mágica. Não adianta declarar, eu declaro que meu filho é de Jesus. E daí, se ele não declarar também? A salvação passa de pai para filho? Você salva alguém declarando alguém que salva? Não. É individual. Quem clamar é que será salvo. Então não adianta. Eu posso orar, posso buscar, posso fazer, posso aqui pedir sabedoria a Deus, mas é a decisão da criatura. A criatura quer virar filho, então tem que decidir. Não quer, tem que sofrer. E se não quiser até o fim, come com porco, vai para o inferno. Tem jeito, tem uns que não voltam. Começa a comer com porco, gosta de comida de porco, vai com porco até o final. Irmão, não é conto de fada. Mas eu fui fiel a vida inteira, agora meu filho vai para o inferno. Se ele quiser, vai. Se ele quiser, vai. É mal interpretado o texto em Atos capítulo 16, que diz, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. O pessoal interpreta errado esse texto. Paulo disse isso ao carcereiro porque toda a casa dele ouviu a palavra e todos foram batizados naquele mesmo dia. Então isso aconteceu, isso não é um mantra determinístico. Ah, eu creio, no final meu filho vai ser salvo. Pode não ser. Se acostume com a ideia de ver seu filho no inferno. Ô pastor, por favor, não fala isso. Irmão, faz parte da vida. Será que só vai para o inferno filho dos outros? Será que só morre de desgraça filho dos outros? Tudo acontece a todos, tudo sucede a todos igualmente, diz a Bíblia. E tanto para nós, quanto para os nossos filhos, a única saída para viver o equilíbrio que eu estou dizendo aqui é a resolução firme. Isso não é só para criança, nem para jovem, nem para adolescente, isso é para adulto. Está todo mundo recebendo propina lá na sua empresa, você diz, eu não quero receber a propina. Está todo mundo roubando, eu não quero roubar, mas é fácil, é só pegar, eu não quero roubar. Isso é resolução firme. Mas eu podia estar comendo das finas iguarias do rei, podia estar bebendo vinho, podia estar... mas não quero. Eu abro mão disso. Eu não posso impedir que alguém me bote um apelido, como botaram em Daniel. E Daniel não pôde impedir de mudar o nome dele. Mas eu posso impedir que eu seja aquilo que estão me chamando. Olha só, podem me chamar de ladrão, mas eu não sou ladrão, pronto. É isso que você tem que entender. Podem me chamar do que quiserem, mas eu não posso ser aquilo que estão me chamando. Essa é a firme resolução, entende? É essa firme resolução que todos nós, independente da idade que a gente tenha, a gente precisa ter. E quando há uma firme resolução, isso é fé, certeza, convicção. E aí Deus honra a sua fé. É algo que sempre Deus faz, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Então, quando Deus vê fé em alguém, vê essa convicção, Ele honra. Daniel pediu, mas o coração daquele cara se amoleceu. Aí quem fez isso foi Deus. E o cara permitiu. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel o quê? Misericórdia e compreensão do chefe dos eunucos. Quem fez aquele homem ser misericordioso e compreender a proposta de Daniel? Foi Deus. Daniel entrou com a fé, Deus entrou com a provisão. É assim que funciona. Dá para entender? Você entra com a convicção e Deus entra com a provisão. Todo mundo roubou, não quero roubar, vou ficar pobre, fique pobre. Deus entra com a provisão, o pão de cada dia não vai te faltar. Entendeu isso? Deus entra com a provisão. Você entra com a fé, Deus entra com a provisão. E aí vai fazer diferença. Versículo 12. Experimenta, peço teus servos 10 dias, nos deem legume e água para comer. Então se veja a nossa aparência dos jovens que comeram as iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. A santificação, simbolizada por essa abstenção das finas iguarias, veja, a santificação é simbolizada. Comer legumes e água não deixa ninguém santo.
Fosse assim, vegetariano estava bem, né? Todo vegano que você conhece seria um santo homem. Não. Comer legumes não santifica ninguém. Não. Não é isso que santifica. Mas o que santifica é o que é santo? É separado. Eu me separei para Deus. Isso é santo. Está todo mundo comendo. Eu não estou comendo. Está todo mundo bebendo. Eu não estou bebendo. Está todo mundo sambando. Eu não estou sambando. Entendeu isso? Isso é a santificação. Não é comer uma coisa ou deixar de comer uma coisa. É você não se misturar. Então, eles se santificaram. E ele disse, experimenta 10 dias. Em 10 dias já dá para ver a diferença. O que comeram da comida do rei, da bebida do rei, uma aparência, estavam acabados. Os que comeram legumes e água, tudo bonito, saudável, rosinha, né? Aquela cara de saúde. Usou tudo com olheira. Imagina, quarta-feira de cinza, como é que está? Quinta-feira no teu trabalho, quando você trabalha quarta, ou trabalha quinta, alguns trabalham, chega no trabalho, você vai ver a cara dos pinguços lá. Tudo arrasado, aquelas olheiras, arranhada, né? Tudo com a cara toda troncha. E você lá, todo bonitão, rosadinho, hein? É a diferença. Você não bebeu todas no carnaval, não pegou todas, né? Você está bem. Usou tudo arrasado. Daniel mostrou a diferença. A santificação é que faz diferença. Ninguém é diferente do outro porque é melhor, porque é escolhido, porque é isso, porque é aquilo. Você se torna diferente quanto mais santo, mais separado para Deus você se torna. E a fidelidade, ela sempre vai trazer os benefícios. No versículo 14 está escrito, ele atendeu, os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias. Veja, fidelidade. E qual o benefício? Estava mais bonito. Irmão, hoje em dia ficar bonito é um problema, né? Está todo mundo lutando para ficar bonito. Tem gente malhando. Tem gente fazendo plástica, tem gente botando botox, tem gente esticando daqui, esticando dali, a língua estica toda, a língua sai para fora, né? Tem gente fazendo tudo isso, estica o pescoço, o peito vem parar aqui em cima, tudo isso, né? O pessoal tem feito aí para ficar bonito. Enquanto a fórmula para ficar bonito é muito mais fácil e muito mais barata. Santifique-se e você vai ficar bonito. Separe-se. Não faça o que os outros façam e você vai ficar muito mais bonito do que você imagina. Benefícios dessa separação e dessa santificação. E com fidelidade e santificação é que a gente, igreja, vai causar no mundo. É assim. A gente não vai causar porque a gente construiu aqui o maior templo do Brasil. A gente não vai impressionar porque aqui o mármore é mais bonito. A gente vai impressionar com a santificação. Jesus disse que os discípulos iam impressionar os outros com a unidade entre eles. A gente não impressiona os outros com coisas. A gente impressiona os outros com coisas abstratas. Não são físicas, palpáveis. E foi isso que aconteceu no versículo 16. Diz aí, com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Essa fidelidade mudou, transformou. E aí o cozinheiro diz, não, agora é melhor mesmo, comam legumes, está aí, está liberado para vocês. Vocês vão ficar cada dia mais bonitos, cada dia mais fortes, mais saudáveis. Irmãos, nós precisamos é fazer isso, guardar o nosso coração, para evitar, de qualquer maneira, a contaminação. E contaminação, e aí está o cerne da mensagem, do equilíbrio que eu falei para você no início, de saber que nem tudo convém, mas que tudo é lícito. Saber o que contamina é algo também que é difícil das pessoas entenderem. Por isso, eu vou terminar com um texto em Mateus, do nosso Senhor Jesus, Mateus capítulo 15, para a gente entender como Jesus enxerga a contaminação. Até para você tirar da cabeça que contaminação tem a ver com legumes, tá? Mateus capítulo 15, versículo 7
ao verso 11, depois o 18 e 19. Mateus 15, 7, Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. A grande dificuldade nossa como igreja é entender o que é contaminação, o que é um preceito de Deus e o que é um preceito de homens. A igreja não está aqui para estabelecer preceitos de homens, mas para ensinar para você conceito de Deus. Não é uma determinada comida, não é um determinado comportamento, atitude, roupa, aparência que determina quem você é diante de Deus. Não é aquilo que você come ou deixa de comer. O que temos é que ter equilíbrio. A Bíblia fala em relação a comida e bebida, que eu mesmo sabendo que uma coisa não faz mal, devo me abster dela se estiver na presença de pessoas que considerem que aquilo faz mal. É isso que a Bíblia diz. Mesmo sabendo que não tem problema, eu não devo escandalizar o outro irmão. Então Deus não está aqui nos dando uma lista de coisas. Pastor, o que pode, o que não pode? Pode vestir de índio? Pode botar fantasia? Pode tomar pinga? Não vou responder. Amém? Você que vai entender pela palavra de Deus o que convém e o que não convém, o que escandaliza e o que não escandaliza. Uma coisa Jesus disse: não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Às vezes a gente contamina mais criticando um irmão e um determinado comportamento do que ele mesmo fazendo aquilo que a gente está criticando, né? Pensa bem nisso. E para concluir, no versículo 18 e 19 do mesmo texto, Jesus diz: mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. O que contamina o homem? É disso que nós temos que cuidar, é a isso que nós temos que observar e a firme resolução que nós temos que ter. Não sou Maria, vai com as outras. Não vou atrás dos outros. Não vou atrás do bola preta. Tá bom? Não vou. Resolução firme. Firme decisão individual de cada um. Se não tiver isso, não adianta nada. Não adianta esconder um comportamento. Há muitas pessoas que eu já vi aqui na igreja, que já fizeram parte da nossa igreja, que enquanto aqui estiveram contidas. Sabe como é que é? Aquela pessoa está contida, mas quando escuta a escola de samba, ela por dentro, né? Ela se contorce todinha, mas ela não sai do lugar. Ela está contida pela igreja. Aí saiu da igreja. Aí tu olha no Facebook, está lá com a garrafa de cerveja, no desfile. Meu sonho, realizado, Sapucaí. A pessoa estava contida. Não, aqui não é lugar de gente contida, aqui é lugar de gente transformada. Amém? É isso que a gente precisa, transformação, e não apenas de se conter. Pensa nisso, pensa nisso. Decisão firme é o que Deus está pedindo. Amém? Vamos orar? Louvado seja Deus. Ó Senhor, nos ajuda a viver esses dias tão conturbados, Pai, tão contaminados, tão cheios de finas iguarias do Rei, tentando nos seduzir,
tentando nos mudar, tentando mudar o nosso nome, tentando apagar a nossa memória, remover as nossas raízes, tentando nos afastar de Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, contra essas coisas, com o dom da fé, esta firme convicção que cada um de nós precisa ter para dizer não. A convicção para dizer não, Senhor, é algo tão importante e que hoje tem sido tão difícil na vida de nós, na vida dos filhos, na vida das filhas, dos adolescentes, dos jovens. Guarda, Senhor, os nossos jovens, Pai. Abençoa-os naquele retiro, nesse momento, Senhor. Abençoa com a Tua presença, inunda aquele lugar, meu Deus. Batiza com o Espírito Santo os nossos jovens, Pai. Dá uma experiência poderosa contigo esta manhã, a eles que estão ali reunidos, Senhor. Oramos, clamamos a Ti, meu Deus. Transforma a Tua igreja, livra-nos do mal. Dá-nos equilíbrio, Pai. Dá-nos equilíbrio, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa. Amém. Louve ao Senhor. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz, te obedecer. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra, Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra, Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me.
transforma-me, 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 transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Oh, transforma-nos, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Recebe o nosso culto.